Tenho 61 anos, e o som mais aterrorizante que já ouvi não foi um grito ou um estrondo. Foi o som do zíper de uma mala se fechando em um quarto onde ninguém estava brigando. É um tipo específico de clique menos metálico, final e rítmico, que te diz que 34 anos de casamento acabaram de ser reduzidos a 20 quilos de bagagem. Sentei-me na sala, na mesma poltrona em que me sentei todas as noites durante 3 décadas, assistindo a um telejornal do qual não consigo me lembrar, enquanto minha esposa, Ana, saía de nossas vidas sem aumentar o tom de voz uma única vez. Eu costumava pensar que um casamento terminava com um estrondo, com pratos quebrados e vizinhos sussurrando sobre o barulho. Eu estava errado. Os finais mais perigosos são aqueles que acontecem em silêncio total, enquanto você está convencido de que está tudo bem só porque ninguém está reclamando. Meu nome é Carlos. Passei a vida acreditando que ser um bom homem significava ser um homem constante. Eu provi. Trabalhei 48 horas por semana na mesma empresa, até meu cabelo passar de preto a prateado. Chegava em casa no mesmo horário todos os dias. Pagava, nunca traí, nunca gastei as economias com bebida e nunca levantei a mão para minha família. Na minha cabeça, esse era o padrão ouro. Achei que pelo simples fato de ocupar espaço na casa, eu estava participando da vida dentro dela. Achei que, porque as paredes eram resistentes e as contas estavam pagas, o alicerce da minha família era inquebrável. Mas eu era um fantasma em minha própria casa. Uma presença física que não oferecia calor. Um homem que confundia estabilidade com conexão. Ana sempre foi o coração da casa. Ela era paciente. O tipo de mulher que conseguia encontrar beleza em uma tarde chuvosa ou em uma xícara de café silenciosa. Durante anos ela tentou me puxar para o mundo dela. Ela se sentava perto de mim enquanto eu lia o jornal ou assistia ao jogo e tentava iniciar aquelas conversas pequenas e aparentemente insignificantes que constroem uma vida. Ela perguntava o que eu achava da cor das cortinas novas, ou contava uma história sobre um vizinho, ou tentava compartilhar um medo que tinha sobre envelhecer. E todas as vezes, eu dava a ela as mesmas versões distraídas de que bom, querida, ou estou cansado, conversamos depois, ou eu não tenho uma opinião sobre isso. Achei que estava sendo eficiente. Achei que estava preservando minha energia depois de um longo dia. Não percebi que cada depois era um tijolo que eu colocava em um muro entre nós. O tic-tac de um casamento moribundo não soa como um relógio, soa como o desaparecimento gradual das perguntas. Um dia, ela parou de perguntar o que eu queria para o jantar, porque já sabia que eu comeria o que estivesse lá, sem comentar. Depois, ela parou de perguntar como foi meu dia, porque sabia que a resposta seria uma única palavra exausta. Eventualmente, ela parou de me chamar para caminhar ou visitar amigos. Eu via isso como uma vitória. Pensava, finalmente, ela entendeu que eu só quero paz. Confundi o cansaço dela com contentamento. Achei que o silêncio significava que ela estava finalmente tão satisfeita com a rotina quanto eu. Não vi que ela não estava em paz. Ela estava de luto por nós enquanto eu ainda estava sentado bem ao lado dela. E havia Mateus, nosso filho. Ele tem 32 anos agora, mas na minha mente ainda o vejo como garoto. De 16 anos parado na porta do escritório, segurando um violão que economizou meses para comprar. Ele queria me mostrar uma música que tinha aprendido. Lembro-me do olhar em seus olhos, menos aquela esperança desesperada e frágil pela validação de um pai. Eu nem tirei os olhos da televisão. Disse a ele que o volume estava muito alto e que eu estava com dor de cabeça por causa do trabalho. Disse que ele deveria mostrar para a mãe. Ela era quem tinha ouvido para a música. Ele não discutiu, apenas disse, "Deixa pra lá, pai", e fechou a porta. Esse "deixa para lá" tá soando nos meus ouvidos há 15 anos. Não era apenas sobre uma música. Foi o momento em que ele percebeu que seu pai era um homem que morava na casa, mas não vivia na vida dele. Eu o vi crescer pela periferia da minha visão. Vai-o se formar. Vai-o conseguir seu primeiro emprego. Viu se apaixonar. Mas ele nunca veio até mim em busca de conselho. Ele nunca me ligou apenas para conversar. Ele recorria a Ana para tudo. Eu costumava dizer a mim mesmo que era assim mesmo. Menos mães e filhos têm um vínculo especial que os pais não conseguem tocar. Era uma mentira conveniente. Ela me protegia da verdade de que eu não havia conquistado um lugar no coração dele, porque nunca havia investido um momento de presença verdadeira em sua alma. Achei que o respeito era algo que se devia a um pai por padrão. Não entendia que o respeito é a sombra projetada pelo tempo gasto ouvindo. Conforme os anos passavam, o silêncio em nossa casa tornou-se um personagem à parte. Sentava-se conosco ao jantar, deitava-se entre nós na cama. Eu sentia a distância crescendo, mas tinha 60 anos
e imaginava que era apenas o que acontece quando as pessoas estão juntas há muito tempo. As coisas para dizer acabam, certo? Você apenas existe em uma órbita confortável um ao redor do outro. Mas Ana não estava mais em órbita. Ela estava à deriva em um espaço profundo e escuro, onde eu não conseguia alcançá-la, embora ainda pudesse estender a mão e tocar seu ombro. Ela começou a fazer longas caminhadas sozinha. Começou a ler livros sobre os quais eu nunca perguntava. Ela estava construindo uma vida que não exigia minha participação, preparando-se para o dia em que finalmente deixaria de ser a companheira de um fantasma. A ficha não caiu até o nosso 30º aniversário. Fomos a um restaurante sofisticado, do tipo em que colocam toalhas brancas nas mesas e os garçons falam aos sussurros. Olhei para ela do outro lado da mesa e percebi que não sabia quem ela era. Não sabia do que ela tinha medo atualmente, com o que sonhava para a aposentadoria, ou mesmo qual era o seu livro favorito agora. Tentei pensar em algo para dizer, algo profundo e significativo, mas tudo o que consegui foi um comentário sobre o vinho. Ela sorriu para mim, menos um sorriso triste e fino que não chegava aos olhos, e disse: "É uma boa safra, Carlos, muito estável." Ela não estava falando do vinho, estava descrevendo a prisão que eu havia construído para ela. Uma prisão estável, fria e silenciosa. Depois daquele jantar de 30 anos de casados, uma percepção fria começou a se instalar em meus ossos, como um calafrio de inverno que nenhum aquecedor poderia tocar. Tentei consertar da única maneira que eu conhecia menos, a maneira que aprendi, com um pai que também falava através de silêncios. Eu comprei coisas. Comprei para ela um colar de ouro, uma peça pesada e cara que achei que serviria como uma ponte sobre o cânion entre nós. Lembro-me de entregá-lo a ela na cozinha. Ela olhou para a caixa de veludo, depois para mim, e por um segundo, achei ter visto um lampejo da mulher que ela costumava ser. Mas então ela apenas deu aquele mesmo sorriso fino e educado. Ela me agradeceu, colocou a caixa em uma gaveta, e nunca vi usar o colar nem uma única vez. Perceba agora que você não pode comprar de volta os anos que passou olhando para uma tela, em vez de para o rosto da sua esposa. Você não pode usar ouro para preencher um buraco feito de aniversários perdidos e suspiros ignorados. O relógio estava batendo mais forte agora, embora eu tentasse ignorar seu ritmo. Fiz 17 anos, e a transição para o meu último ano de trabalho trouxe uma energia estranha e frenética. Eu dizia a mim mesmo que, assim que me aposentasse, tudo mudaria. Dizia a mim mesmo que viajaríamos, conversaríamos, que finalmente estaríamos juntos. Eu estava usando o futuro como um depósito para todas as responsabilidades em que estava. Falhando no presente, eu não via que Ana já havia parado de planejar um futuro que me incluísse. Ela tinha começado uma aula de cerâmica 3 noites por semana. Entrou para um clube do livro. Ela estava curando uma vida que existia inteiramente fora da nossa porta da frente. Quando ela chegava em casa, cheirando argila ou falando sobre um personagem de um romance, eu perguntava: "Como foi?" Mas nunca ouvia de verdade a resposta. Eu estava apenas esperando minha vez de falar, ou esperando o silêncio voltar para que eu pudesse me sentir confortável novamente. Então veio o casamento do nosso filho, Mateus. Deveria ter sido um momento de orgulho, o ponto culminante de nossas vidas como pais. Mas enquanto eu estava ali, naquele smoking alugado, senti-me como um intruso na alegria da minha própria família. Observei Mateus através da multidão. Ele estava com 30 anos, radiante com uma felicidade que percebi não ter visto nele desde que era criança. Quando ele olhava para a noiva, olhava com uma intensidade de presença que eu nunca dei a Ana. Ele a ouvia. Ele se inclinava quando ela falava. Ele era tudo o que eu não fui. Na recepção, observei-o dançar com a mãe. Eles estavam sussurrando e rindo, compartilhando piadas que eu não entendia, referenciando momentos dos quais eu não tinha feito parte. Quando chegou minha vez de falar, fiz um brinde padrão e ensaiado sobre estabilidade e prover para uma família. O salão aplaudiu educadamente, mas os olhos de Mateus permaneceram cautelosos. Quando apertamos as mãos mais tarde naquela noite, não foi o abraço de um pai e um filho. Foi um reconhecimento formal entre 2 homens que compartilhavam um sobrenome, mas nenhum segredo. A ilusão de que está tudo bem estava começando a rachar, mas eu ainda tentava desesperadamente colá-la de volta. Lembro-me de uma noite, cerca de 6 meses antes de ela ir embora, em que encontrei Ana sentada na varanda. Era o pôr do sol, aquela hora dourada,
onde tudo parece mais suave do que realmente é. Sentei-me ao lado dela, sentei-me do verde, sem celular ou jornal. Achei que estava sendo revolucionário. Eu disse, é uma noite bonita, não é? Ela não olhou para mim, apenas continuou encarando o horizonte e disse, tem sido uma noite bonita há 30 anos, Carlos. Você só tá notando o tempo agora, porque tá ficando sem o que fazer. Foi um comentário cortante, mas ela o disse com um tom tão plano e sem emoção, que eu não soube como argumentar. Senti uma onda de pressão moral, a sensa caldu, que deveria estender a mão, pegar a dela e pedir perdão pelas décadas de depois. Mas meu orgulho era um fardo pesado. Disse a mim mesmo que ela estava apenas de mau humor. Voltei para dentro e liguei a televisão. Escolhi a luz azul da tela, em vez da luz que se apagava na alma da minha esposa. O tempo não apenas passa, Eltree corrói. Comecei a notar pequenas mudanças físicas em nossa rotina, que sinalizavam o fim. Ana parou de fazer meu café favorito de manhã. Ela não fazia isso por maldade. Ela apenas esqueceu, ou melhor, eu me tornei tão secundário na mente dela, que o hábito simplesmente desapareceu. Éramos como dois navios que estiveram ancorados no mesmo porto, por tanto tempo que começamos a enferrujar juntos. Mas a maré estava subindo, e as cordas estavam se desfiando. Comecei a sentir uma sensação de pânico, conforme a data da minha aposentadoria se aproximava. Percebi que, por 34 anos, meu trabalho tinha sido meu escudo. Ele me dava uma desculpa para estar ausente, dava-me um motivo para estar. Sem ele, eu teria que encarar a mulher que ignorei, e estava apavorado com o que encontraria menos, ou o que não encontraria. Nos olhos dela, tentei uma última vez criar um momento. Reservei uma viagem de fim de semana para uma cidade litorânea, que costumávamos visitar quando Mateus era pequeno. Não perguntei a ela, apenas mostrei as passagens. Achei que era um gesto romântico. Ela olhou para as passagens por um longo tempo, o dedo traçando as datas. Carlos, disse ela suavemente, nós não somos mais aquelas pessoas há 20 anos. Por que você quer voltar lá? Eu disse que era por nós, para reencontrarmos nossa faísca. Ela olhou para mim então, olhou de verdade e vi um consaco profundo, que vinha da alma. A faísca não se apagou, disse ela. Você simplesmente nunca se deu ao trabalho de protegê-la do vento. E agora, não sobrou nada para queimar. Fomos na viagem de qualquer maneira. Foram os 3 dias mais solitários da minha vida. Caminhamos pela praia, em um silêncio tão pesado, que parecia que estávamos atravessando a água. Percebi que a presença física não significa nada, se o espírito já se mudou da casa. A aposentadoria não chegou com fanfarra. Chegou com uma caixa de papelaria e um relógio banhado a ouro que parecia uma lápide no meu pulso. No meu último dia na empresa, meus colegas fizeram um discurso sobre minha dedicação e firmeza. Usaram palavras como pilar e âncora. Fiquei ali sorrindo, mas tudo o que conseguia pensar era que uma âncora é apenas algo que fica no fundo enquanto o resto do mundo segue em frente. Quando dirigi para casa naquela última sexta-feira, o silêncio do carro pareceu diferente. Durante 34 anos, aquele trajeto fora a transição de um mundo onde eu era necessário, para um mundo onde eu era apenas esperado. Agora, eu estava apenas dirigindo em direção a uma casa onde não tinha mais nenhum papel a desempenhar. Entrei pela porta da frente às 17h30, como sempre fazia, mas não havia um amanhã para me preparar. Havia apenas o vasto e aterrador espaço vazio de uma vida que eu não tinha vivido de verdade. Nas primeiras semanas, algo estranho aconteceu. Foi a falsa esperança pela qual eu tanto rezara. Sem a pressão do escritório, comecei a notar as coisas. Notei a maneira como a luz da manhã batia na mesa da cozinha. Notei o jeito específico, como Ana cantarolava quando estava concentrada. Comecei a ajudar mais. Lavei a louça sem que me pedissem. Fui ao mercado com ela. Por um breve e cintilante momento, achei que estávamos nos curando. Lembro-me de uma tarde de terça-feira. Estávamos sentados no jardim, e eu realmente perguntei sobre a aula de cerâmica dela. Não perguntei apenas por educação. Perguntei porque percebi que não sabia o que ela fazia com as mãos. Ela falou por 20 minutos sobre a textura da argila e a imprevisibilidade do forno. Eu ouvi, não olhei para o relógio, não verifiquei as notícias. Vi um brilho de surpresa nos olhos dela e senti uma onda de triunfo. Pensei, viu? Não é tarde demais. Podemos consertar isso. Comecei a fazer planos. Olhei folhetos de cruzeiros e falei sobre reformar a cozinha. Eu agia como um homem que acabara de descobrir o mapa de um tesouro que esquecera que possuía. Sente-me, mais jovem,
mais leve. Achei que depois que eu prometera por 30 anos, finalmente chegara, e eu iria compensar cada momento perdido. Mas conforme os dias se tornaram um mês, comecei a ver as rachaduras na minha própria obra-prima de Esperança. Ana estava sendo gentil, estava sendo educada, estava sendo fina, estava tudo bem, mas ela não estava participando. Quando eu falava sobre o cruzeiro, ela assentia e dizia: "Parece adorável, Carlos", no mesmo tom que usaria para falar sobre a previsão do tempo. Ela estava cumprindo os movimentos de uma esposa, mas fazia isso por hábito, ou talvez por piedade. Eu era um homem tentando fazer massagem cardíaca em um fantasma. A percepção me atingiu durante um telefonema com Mateus. Era uma noite de domingo, o horário em que ele costumava ligar. Atendi o telefone sentindo-me otimista, pronto para contar a ele sobre o jardim e os planos para a cozinha. "Oi, Mateus, como estão as coisas?" perguntei, minha voz ressoando com uma confiança paterna forçada. Houve uma pausa do outro lado, um silêncio longo e pesado, que pareceu um peso físico. "Oi, pai", disse ele. Sua voz estava plana, quase surpresa por eu ter sido quem atendeu. Trocamos as amabilidades de sempre, sobre o trabalho e o tempo. Mas em 2 minutos, a conversa bateu em um muro. Ele não perguntou sobre minha aposentadoria, não perguntou sobre meus planos. Apenas disse: "A mãe está por aí?" Queria falar com ela sobre o novo projeto que estou começando. Entreguei o telefone para Ana e fui para o outro cômodo, mas não pude evitar ouvir. Da cozinha, ouvi a voz dela se transformar. Ela não era mais apenas educada. Ela estava viva. Estava rindo, fazendo perguntas profundas, lembrando-se de detalhes sobre os colegas de trabalho dele que eu nem sabia que existiam. Conversaram por quase 1 hora. Tinham uma linguagem própria, menos uma taquigrafia construída em anos de refeições, compartilhadas que eu comera em silêncio, e peças de teatro escolar que eu assistira enquanto checava meus e-mails de trabalho. Sentei-me na minha poltrona na sala, cercado pela estabilidade que tanto trabalhei para construir, e percebi que eu era um estranho na história mais importante da minha vida. Eu não era o protagonista. Eu era o ruído de fundo. Naquela noite, depois que a casa escureceu, o tic-tac do relógio que eu ignorei por décadas tornou-se ensurdecedor. Deitei-me na cama ao lado de Ana, e os 15 centímetros de espaço entre nós pareceram 1000 quilômetros. Percebi que minha falsa esperança era apenas mais uma forma do meu próprio egoísmo. Eu estava tentando consertar o casamento agora, porque eu estava sozinho, porque eu estava aposentado, porque eu finalmente não tinha mais nada para fazer. Não estava fazendo por ela. Estava fazendo para me salvar do silêncio que eu mesmo criara. Pensei em todas as vezes que ela me procurou quando era jovem, vibrante e cheia de esperança, e como eu afastei a mão dela com a minha exaustão. Agora, que era eu quem estendia a mão, descobria que a mão dela não estava mais lá para ser segurada. Ela aguardara anos atrás, em um lugar para o qual eu não tinha a chave. A pressão moral começou a me sufocar. Comecei a ver minha vida não como uma série de conquistas, mas como uma série de saídas perdidas. Cada vez que eu escolhia o depois, dirigi para mais longe das pessoas que me amavam. Olhei para Ana na manhã seguinte enquanto ela fazia seu chá. Ela parecia tão calma, tão resolvida em sua própria pele. Era a calma de alguém que já tomara uma decisão difícil e estava apenas esperando o momento certo para executá-la. Eu quis gritar, pedir perdão, cair de joelhos e implorar por mais 30 anos. Mas eu sabia, com uma certeza doentia, que, mesmo se o fizesse, ela apenas olharia para mim com aquele mesmo sorriso paciente e distante e me diria que estava tudo bem. E essa palavra, bem, tornara-se a mentira mais bonita e terrível que já contamos um ao outro. Fim não veio com um estrondo. Veio em uma manhã de terça-feira, um dia tão comum que parecia um insulto. Lembro-me do cheiro de torrada e do som do cortador de grama de um vizinho ao longe. Eu tinha acordado tarde, um hábito que ainda estava lutando para formar na minha aposentadoria, e entrei na cozinha esperando ver Ana lendo as notícias ou cuidando de suas plantas. Em vez disso, ela estava sentada na pequena mesa de madeira que compramos quando nos mudamos 3 décadas atrás. Não havia café na frente dela, nenhum livro, apenas suas mãos, cruzadas ordenadamente sobre a mesa, e um pequeno envelope branco. Ela olhou para mim quando entrei e, pela primeira vez na minha vida, eu a vi com clareza. Não como minha esposa, não como a mãe de Mateus, mas como uma mulher que passou 34 anos esperando por um homem que estava sempre no cômodo ao lado, mas nunca realmente presente. "Carlos",
disse ela com a voz firme e clara. Tomei uma decisão. Vou embora hoje. Eu ri. Foi um som nervoso, reflexivo. O som de um homem que acha que está ouvindo uma piada que não entende direito. Eu disse a ela que ela estava sendo dramática, que a transição da aposentadoria estava sendo estressante para nós dois. Comecei a falar sobre a reforma da cozinha novamente, jogando números e datas como se fossem botes salva-vidas. Ela não me interrompeu, apenas esperou, até que eu ficasse sem fôlego. Eu tô indo embora há 10 anos, Carlos, disse ela suavemente. Hoje é apenas o dia em que levo meu corpo comigo. Essa frase pareceu um golpe físico no meu peito. Era o relógio. Finalmente chegando à meia-noite. Ela explicou que já havia alugado um pequeno apartamento perto de Mateus. Disse-me que não queria a casa, o carro ou as economias. Ela só queria paz. Tentei ficar com raiva. Tentei listar todas as coisas que fiz por ela, menos a casa, a estabilidade, os anos de trabalho duro. Quis dizer que ela estava sendo ingrata, mas conforme as palavras se formavam na minha garganta, pareciam vazias e patéticas. Olhei para a cozinha ao nosso redor, a vida fina, tudo bem que eu tinha construído, e percebi que era apenas uma coleção de objetos. Eu providenciei as paredes, mas nunca providenciei o lar. Ela olhou para mim com uma piedade profunda e silenciosa, que era mais difícil de lidar do que qualquer briga aos gritos. Você foi um bom provedor, Carlos, disse ela, e por um momento, senti um lampejo de esperança. Mas você foi um péssimo companheiro. Você me deu tudo, exceto você mesmo. Ela se levantou então, e percebi que já estava de casaco. Houve uma batida na porta. Achei que fosse uma entrega ou um vizinho. Quando abri, Mateus estava lá. Ele não olhou para mim com raiva. Olhou com uma tristeza profunda e cansada. Não me perguntou o que estava acontecendo. Não perguntou se eu estava bem. Olhou por cima do meu ombro para a mãe e disse: "Pronta, mãe." Foi a confirmação mais eficiente e dolorosa da minha própria irrelevância que já experimentei. Naquele momento, o alinhamento emocional entre pais e filhos, que ignorei por décadas, tornou-se uma parede sólida. Meu filho não estava lá para mediar ou para nos ajudar a consertar as coisas. Ele estava lá para resgatar o progenitor que realmente esteve presente em sua vida. Ele a estava escolhendo porque ela o escolhera todos os dias durante 32 anos. Enquanto eu só escolhera meu próprio conforto, fiquei no corredor enquanto eles começavam a mover as poucas caixas que ela havia arrumado. Ela não levara muita coisa, apenas suas roupas, suas ferramentas de cerâmica e algumas fotos. Deixou o colar de ouro que eu lhe comprara em cima da cômoda. Deixou o aspirador de pó caro e o liquidificador de última geração. Ela se despojando da estabilidade material que eu tanto prezei, mostrando-me exatamente o quão pouco aquilo significava para ela. Observei Mateus carregar uma caixa de livros para o carro. Ele se movia com um senso de propósito, um filho, protegendo uma mãe. Eu quis detê-lo, segurar seu braço e exigir saber por que ele estava fazendo aquilo comigo. Mas eu sabia a resposta. Ele estava fazendo aquilo porque há 15 anos, desde aquele dia com o violão, ele estava esperando que eu notasse que ele tinha ido embora. Eu nunca notei. Enquanto a casa começava a se esvaziar da presença dela, o ar parecia ficar mais rarefeito. Eu o segui até a garagem, parado no asfalto de chinelos, parecendo o velho confuso em que eu subitamente me tornara. Tentei encontrar uma última coisa para dizer, alguma combinação mágica de palavras que reiniciasse o relógio. Ana, espera, consegui balbuciar. Podemos conversar. Conversar de verdade. Sei mais depois. Ela parou na porta do carro e olhou para trás. Não havia malícia em seus olhos, apenas um silêncio final e ecoante. Carlos, disse ela, você teve 20.000 depois. Meu tempo para te dar acabou. Ela entrou no banco do passageiro e Mateus assumiu o volante. Ele olhou para mim uma vez através do vidro, um olhar breve e assustador de reconhecimento. E então, eles se afastaram. O som do carro sumindo pela rua foi o colapso de vida mais silencioso que se possa imaginar. Nenhum pneu cantou. Ninguém gritou. Os vizinhos nem sequer olharam pelas janelas. Voltei para dentro de casa e fechei a porta. O clique da tranca pareceu o martelo de um juiz batendo em um tribunal. Fui para a cozinha e sentei-me na cadeira dela. A mesa ainda estava lá. A torrada estava fria. O cortador de grama ao longe tinha parado. Pela primeira vez em 61 anos, eu estava verdadeira e completamente sozinho. E a parte mais aterrorizante não era o silêncio. Era o fato de que o silêncio parecia exatamente igual
a quando ela ainda estava aqui. Percebi então que não a perdi hoje. Eu a perdi 1000 vezes ao longo de 30 anos, um agora não de cada vez. A primeira noite em uma casa vazia não é uma noite de reflexão, é uma noite de sobrevivência. Eu me vi andando de cômodo em cômodo, acendendo todas as luzes, tentando afogar as sombras com eletricidade. Mas a luz não preenche um espaço que foi esvaziado de uma alma. Sentei-me na cozinha e percebi que não sabia usar a máquina de café. Era um aparelho de alta tecnologia que Ana comprara 2 anos atrás. Eu a vi usar todas as manhãs, mas nunca olhei, nunca perguntei. Fiquei ali, um homem de 61 anos com uma aposentadoria e uma casa quitada, e me senti como uma criança perdida em uma floresta. Acabei bebendo água da torneira e sentado no escuro, ouvindo a casa se... As casas fazem barulho quando as pessoas as deixam. As tábuas do assoalho rangem como se estivessem aliviadas por finalmente se livrarem do peso de uma mentira. Esperei 3 dias antes de ligar para Mateus. Eu disse a mim mesmo que estava dando espaço a eles, mas a verdade era que eu estava apavorado. Tinha medo de como a voz dele soaria quando a mãe não estivesse lá para suavizar as arestas. Quando ele finalmente atendeu, não houve um oi, pai. Houve apenas um sim, baixo e expectante. Limpei a garganta, tentando encontrar a voz do homem que costumava ser o chefe da família. Mateus, eu disse, eu só queria perguntar por que você não disse nada. Todos esses anos, por que não me disse que ela estava tão infeliz? Por que não tentou nos ajudar? Eu esperava que ele se defendesse, ou talvez se desculpasse por seu papel na traição. Em vez disso, houve uma pausa tão longa que pensei que a ligação tivesse caído. Então, Mateus falou com uma clareza que me atravessou como uma navalha. Pai, disse ele, ela não escondeu. Ela te dizia todos os dias. Ela dizia quando te pedia para ir ao parque e você dizia que estava muito ocupado. Ela dizia quando tentava te mostrar a cerâmica e você nem tirava os olhos do celular. Ela dizia toda vez que suspirava na cozinha e você apenas aumentava o volume do telejornal. Ele respirou fundo e eu pude ouvir os anos de frustração reprimida naquela respiração. Eu não te disse porque parei de acreditar que você podia nos ouvir quando eu tinha 12 anos. Você não era um pai, Carlos. Você era um colega de quarto que pagava as contas. Por que eu tentaria consertar algo que você nem percebia que estava quebrado? E o quizgritter quis contar a ele sobre os sacrifícios que fiz, as longas horas, o estresse da empresa, mas lembrei-me do violão. Lembrei-me dele parado na porta aos 16 anos, e percebi que, para Mateus, meu trabalho duro era apenas uma desculpa conveniente para minha ausência. Ele não se importava com o relógio de ouro ou com a estabilidade. Ele se importava com o silêncio. Ela tentou por anos, continuou ele, sua voz suavizando, mas permanecendo firme. Ela ficou até que eu tivesse idade suficiente para garantir que ela ficaria bem sem você. Ela ficou por mim. E agora, estou garantindo que ela esteja bem, porque ela é a única progenitora que realmente soube quem eu era. Ele não se despediu, apenas desligou. Sentei-me na beira da cama, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido, ouvindo o sinal de ocupado. Foi a conversa mais honesta que já tive com meu filho, e durou menos de 3 minutos. Olhei para a cômoda onde costumavam ficar as coisas da Ana. Havia uma fina camada de poeira no formato da caixa de joias dela. Era um fantasma de sua presença. Um lembrete de que mesmo as coisas que ela deixou para trás estavam desaparecendo lentamente. O relógio não era mais sobre a partida dela, era sobre o tempo que me restava para viver com o que eu tinha feito. Percebe que a macro-perda que eu senti agora era apenas a soma de 10.000 micro-negligências. Cada vez que eu disse depois, estive escrevendo uma página do livro que terminava comigo sentado sozinho, em um quarto empoeirado, comecei a vagar pela casa novamente. Mas desta vez não estava procurando por ela. Estava procurando por mim mesmo. Encontrei um álbum de fotos escondido, no fundo de um armário. Abri-o e vi uma foto nossa em um acampamento, quando Mateus tinha 7 anos. Eu estava ao fundo, olhando para um mapa, enquanto Ana e Mateus se divertiam em um riacho, seus rostos iluminados por uma alegria que parecia estranha para mim. Percebi que mesmo naquela época, eu estava planejando o próximo passo, providenciando a direção, mas não estava no momento. Eu era um homem que vivia no futuro, porque o presente parecia exigente demais. Eu estava sempre esperando por um tempo
em que tudo estaria bem para poder finalmente relaxar e ser pai. E agora que eu tinha todo o tempo do mundo para relaxar, não havia mais ninguém para quem ser pai. O silêncio da casa começou a parecer um peso físico e pesado sobre meus ombros. Percebi que por 34 anos, confundi paz com ausência. Achei que, porque não gritávamos, éramos felizes. Achei que porque não brigávamos, éramos fortes. Mas o conflito é, pelo menos, uma forma de engajamento. Gritar é, pelo menos, um sinal de que você ainda se importa o suficiente para ficar bravo. O silêncio é o estágio final do apodrecimento. É o que acontece quando você para de tentar diminuir a distância e apenas aceita que a outra pessoa, Ana não me deixou por causa de um ponto de ruptura. Ela foi embora porque a ponte finalmente desabou na água e ela estava cansada de nadar, sozinha. Meses se passaram desde que o som daquele zíper de mala ecoou por estes corredores. A casa ainda está de pé. As contas ainda estão pagas. A grama está aparada e a pintura é nova. Do lado do fora, qualquer pessoa que passasse diria que esta é a casa de um homem de sucesso. Um homem que construiu algo que durou. Mas por dentro, o ar tornou-se pesado com o peso das coisas que não foram. Passei 61 anos construindo uma fortaleza de estabilidade, apenas para perceber que eu era o único preso dentro dela. Eu costumava pensar que prover para minha família significava dar a eles um mundo onde não tivessem que se preocupar com um teto sobre suas cabeças. Nunca entendi que o que eles realmente precisavam era do homem debaixo do teto. Fui ver Ana uma vez, há cerca de um mês. Não liguei. Não planejei. Apenas me vi dirigindo até o pequeno complexo de apartamentos, para onde Mateus a ajudara a se mudar. Sentei-me no meu carro do outro lado da rua, observando a entrada. Eu a vi sair. Ela carregava uma pequena caixa com peças de cerâmica, provavelmente indo para a aula. Ela parecia diferente. Seus ombros não estavam curvados. Olhando para o chão, ela olhou para o céu, ajeitou o lenço e sorriu para um vizinho que passava. Foi um sorriso simples, radiante, o tipo de sorriso que eu não via em nossa casa há 20 anos. Alcancei a maçaneta da porta, querendo correr até ela. Dizer que finalmente aprendi a usar a máquina de café, dizer que queria ouvir sobre a cerâmica. Mas eu parei, porque percebi que minha presença apenas traria o silêncio de volta aos olhos dela. Eu era a personificação do seu depois. Amá-la agora significava deixá-la respirar o ar que eu passei décadas sufocando. Fui embora sem dizer uma palavra. No caminho para casa, passei por um parque onde um pai jovem estava sentado em um banco, olhando para o celular enquanto o filho pequeno puxava sua manga, apontando para um cachorro. Eu quis parar o carro, sacudir aquele homem e dizer a ele que o e-mail que ele estava lendo não se lembraria dele daqui a 20 anos. Quis dizer a ele que cada vez que ele dizia agora não, estava apagando um pedaço do seu próprio futuro, mas não fiz isso. Dirigi de volta para minha casa silenciosa, estável e vazia. Sentei-me na minha poltrona e olhei para o telefone. Não havia chamadas perdidas. Nenhuma mensagem de Mateus, nenhum como você está da mulher com quem compartilhei a cama por metade da minha vida. O relógio parou de bater. Não pouco tempo tivesse acabado, mas porque a música simplesmente terminou enquanto eu estava ocupado conferindo o ritmo. Tenho 61 anos e aprendi que as partidas mais dolorosas são aquelas que não fazem barulho. Não houve malas feitas com raiva, nem brigas aos gritos que os vizinhos pudessem ouvir. Apenas uma decisão silenciosa tomada ao longo de milhares de jantares, comidos em silêncio. Se você está sentado onde eu estou, não em uma casa vazia, mas em uma sala com as pessoas que ama menos, eu lhe imploro que olhe mais de perto. Sei tudo parece bem. Se não há conflito, se o silêncio parece paz, olhe novamente. O silêncio é, muitas vezes, apenas o som de alguém desistindo. É o som de um coração se protegendo ao se afastar antes mesmo do corpo físico. Não. Espere a aposentadoria para começar a ser marido. Não espere pelo depois para ser pai. Porque o depois é um lugar que não existe. É uma cidade fantasma cheia das sombras das pessoas que deveríamos ter sido. Ana, espero que a argila apareça, quente, em suas mãos. Espero que seu novo apartamento esteja cheio do barulho que eu estava cansado demais para fazer. Mateus, eu entendo agora por que você não olhou para trás quando a levou embora. Você não estava me deixando. Você estava apenas, finalmente,
seguindo o progenitor que nunca te deixou. Sou um homem que tem tudo pelo que trabalhou, uma casa, uma aposentadoria, um nome, e eu trocaria cada tijolo e cada centavo por apenas uma noite em 2005, para desviar o olhar da televisão, abaixar o jornal e ouvir um garoto de 16 anos tocar uma música em um violão. Mas a casa está silenciosa agora, e eu finalmente entendo que o silêncio não é paz. É apenas o eco de um homem que percebeu que era um provedor de coisas, mas nunca um provedor de amor. A história de Carlos nos lembra que as maiores tragédias em uma família nem sempre são as grandes explosões ou as traições. Muitas vezes é a erosão lenta e silenciosa da conexão. Passamos tanto tempo provendo para as pessoas que amamos que esquecemos de realmente estar com elas. Priorizamos a estabilidade do futuro, enquanto o presente escorre pelos nossos dedos como areia. Carlos achou que estava fazendo tudo certo, mas esqueceu a parte mais importante. A presença é a única moeda que realmente importa em um lar. Se você pudesse voltar a um pequeno momento do seu passado, uma conversa que você interrompeu, ou uma vez que disse depois, o que você faria de diferente hoje?